Presta atenção no que vou te contar agora. O mundo que você conhece já acabou. E quando eu digo acabou, não é exagero. É a dura realidade que ninguém quer encarar. O mundo já acabou. Você só ainda não percebeu. Este vídeo expõe a dura verdade. O mundo que você conhecia já não existe mais. O que vemos hoje é apenas um reflexo de uma sociedade em colapso, consumida por ansiedade, imediatismo e ilusões. Mas quem enxerga além das aparências, entende que o fim pode ser o início de uma nova forma de viver. O vídeo é um choque de realidade que obriga você a repensar sua vida agora, antes que seja tarde demais. Sabe a sensação de que tudo está fora de controle? Que o futuro parece incerto e as pessoas ao seu redor vivem em piloto automático? Essa é a verdade que todos fingem ignorar. Poucos conseguem enxergar além das aparências. Hoje, eu vou te mostrar o que realmente está acontecendo, o que 97% das pessoas não percebe e como usar isso para reprogramar sua vida antes que seja tarde demais. A sociedade te ensinou que tudo está bem, que a vida continua normalmente. Mas a verdade é que o mundo que você conhecia deixou de existir. O que vemos hoje é apenas um reflexo do caos, ansiedade e ilusões que consomem todos ao redor. Depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar para o mundo do mesmo jeito. Você vai entender que o fim aparente pode ser o começo de algo totalmente novo, se você souber como reagir. Mas antes de começar este vídeo, e para ficar de fácil entendimento sobre o que eu quero te passar, vou contar uma história de um grande amigo meu, chamado Alex. O mundo já acabou, mas ninguém parecia perceber. Pelo menos até aquele dia em que Alex sentiu a fissura do mundo se abrir sob seus pés. Ele caminhava pela cidade, olhos fixos no chão, tentando ignorar o vazio crescente que sentia por dentro. Arranha-céus refletiam o céu cinza, e cada janela brilhava como se escondesse um segredo que ele não conseguia decifrar. O trânsito rugia, mas era um rugido sem propósito, apenas movimento para preencher o silêncio da desolação. Alex sempre fora alguém que acreditava na rotina como proteção. Acordar, trabalhar, pagar contas, repetir. Mas naquela manhã, algo em seu peito se apertou de uma forma que ele nunca tinha sentido. O mundo não é mais o mesmo, murmurou para si, enquanto observava um grupo de pessoas presas às telas de seus celulares, como náufragos agarrados a destroços tecnológicos. Cada rosto parecia congelado em uma ansiedade silenciosa. Ele sentiu um nó se formar em sua garganta, a percepção de que tudo o que conhecia estava se desfazendo. No início, Alex tentou ignorar. É só mais um dia ruim, dizia para si mesmo. Mas mesmo em sua cama, à noite, as sombras do quarto pareciam sussurrar. Você está vivendo uma ilusão. Ele olhou para o teto e sentiu o peso do tempo escorrendo por entre os dedos. Cada segundo uma lembrança de tudo que havia perdido. Conexões, sonhos, possibilidades. Foi então que ele encontrou Neide. Uma velha amiga, agora praticamente uma estranha, que parecia ver o mundo de uma forma que Alex não conseguia. Ela não ofereceu conselhos fáceis, nem palavras de conforto. Apenas disse, Alex, a verdade dói. Mas se você continuar fugindo dela, vai viver a vida inteira sem perceber que já acabou. Neide se tornou o espelho que refletia a realidade que ele não queria enxergar, o catalisador de sua jornada para além da ilusão. Alex começou a observar o mundo com olhos diferentes. Ele via pessoas presas em rotinas, sorrisos falsos, olhares vazios. A cidade que antes parecia familiar, agora era uma cápsula de ansiedade e imediatismo, onde tudo era urgente e nada tinha profundidade. Um dia, sentado em um parque abandonado, ele teve sua primeira epifania. O fim que vejo não é externo, ele está dentro de mim. A cada dia, Alex enfrentava batalhas internas e externas. Internamente, lutava contra o medo de encarar sua própria mediocridade, sua própria alienação. Externamente, via-se rodeado por pessoas que preferiam ignorar a realidade, afogando-se em distrações e ilusões. Mas ele também encontrou aliados, pequenos gestos de humanidade, conversas genuínas, olhares que buscavam conexão. Cada encontro, cada reflexão, era um passo na direção da verdade que ninguém mais queria encarar. Alex chegou a um ponto crítico. Sentado sozinho no topo de um prédio abandonado, olhando a cidade mergulhada em neon e poluição, sentiu um vazio tão profundo que poderia engolir tudo. Ele se perguntou, vale a pena continuar tentando? Será que existe saída? Ou estou condenado a aceitar esse colapso silencioso? Cada pensamento era um grito dentro de sua mente. Cada lembrança uma punhalada de arrependimento. No auge de sua jornada, Alex teve que encarar o maior inimigo, ele mesmo.
Ele se viu diante de seus medos, suas fraquezas, suas ilusões. Cada vício, cada distração, cada fuga do mundo real se apresentou diante dele como sombras que ameaçavam engolir sua consciência. E então, no silêncio absoluto, algo mudou. Ele percebeu que o fim que sentia não era o fim da vida, mas o fim de uma forma de viver. A consciência explodiu em clareza. Se o mundo que eu conhecia acabou, posso escolher construir um novo. Alex começou a agir, não com grandiosidade, mas com intenção. Ele deixou de lado distrações vazias, buscou relações genuínas, momentos de presença. Cada pequena ação se tornou um ato de resistência contra a apatia e a desesperança. A cidade, ainda caótica, começava a revelar beleza nos detalhes. O reflexo do sol em uma poça de água, o sorriso sincero de uma criança, a conversa franca entre desconhecidos. Com essa nova percepção, Alex voltou à rotina, mas não como antes. Agora ele via a vida como um campo de escolhas conscientes, não como uma sequência automática de dias vazios. O mundo exterior ainda estava desmoronando em muitos aspectos, mas ele havia encontrado liberdade dentro de si. O ápice da transformação veio quando Alex compreendeu que a verdadeira mudança não dependia do mundo ao redor, mas da postura que cada indivíduo escolhe adotar diante dele. Ele havia atravessado o caos, enfrentado o vazio, confrontado a si mesmo. E ao emergir, sentiu uma serenidade intensa, uma sensação de que mesmo no colapso havia possibilidade de recomeço. Alex não se tornou um salvador do mundo, mas trouxe consigo algo mais poderoso: a consciência de que o fim é também uma oportunidade de renascimento. Ele agora podia enxergar além das aparências, perceber a fragilidade e a beleza da vida e viver de forma profunda, presente e verdadeira. E em cada olhar que cruzava o seu caminho, havia a esperança de despertar alguém mais para essa realidade. No fim, o mundo que você conhecia já acabou. Mas, como Alex descobriu, o fim pode ser o começo, se você tiver coragem de olhar, refletir e agir. De agora em diante, sua mente já deve estar aberta sobre o que quero falar. E a partir de agora, quero te apresentar os 4 pilares para sobreviver e prosperar nesse novo mundo em que estamos vivendo. Pilar de número 1: consciência crítica. Pense comigo. Vivemos em um mundo onde a maioria das pessoas caminha como se estivesse em transe, rostos grudados em telas, olhos que já não enxergam além do brilho artificial, mentes presas em correntes invisíveis. É como se estivéssemos todos dentro de um teatro mal iluminado, assistindo sombras se moverem na parede, acreditando que aquilo é a realidade. O primeiro pilar para sobreviver nesse caos chama-se consciência crítica. E não é apenas pensar diferente. É muito mais profundo. É como se você estivesse no meio de uma tempestade, e enquanto todos correm desesperados, você para, respira e percebe que a maior parte desse pânico não vem da tempestade em si, mas do grito coletivo que aumenta o vento dentro da cabeça de cada um. A consciência crítica é a capacidade de rasgar o véu, de olhar para as notícias, para as opiniões, para os discursos inflamados e enxergar o que está por trás da cortina. Porque quase tudo ao seu redor foi construído para te manter cego. Publicidade que manipula seus desejos, narrativas que alimentam medo, ideologias que prometem salvação enquanto te acorrentam a novas prisões. Ter consciência crítica é como estar no meio de uma multidão hipnotizada por um espetáculo de mágica, e você ser o único que percebe o truque. É sentir o peso do mundo caindo sobre os ombros e ainda assim não se dobrar diante dele. É escolher pensar, quando o resto escolhe obedecer. Mas aqui está o ponto doloroso. Enxergar além das aparências dói. Porque quando você desperta, percebe que muitos ao seu redor preferem viver na ilusão confortável, na mentira doce. Eles vão te chamar de negativo, de estranho, de exagerado. Mas no fundo é só medo. Medo de encarar a própria cegueira. E você, está disposto a pagar o preço de ver a verdade? Está pronto para sentir a solidão de estar desperto em um mundo que insiste em dormir? Consciência crítica não é uma escolha suave. É um choque. É como arrancar a máscara de um ator e descobrir que por trás não existe personagem algum, apenas vazio. Mas ao mesmo tempo, é o que te devolve a liberdade de pensar, de decidir, de não ser apenas mais um eco do caos coletivo. Pilar de número 2: controle pessoal. Imagine-se no meio de um terremoto emocional, cercado por ruínas, vozes que gritam e sombras que se arrastam pelas paredes da sua mente. Tudo ao redor parece ceder.
como se o mundo tivesse decidido provar que você não é forte o suficiente. É nesse instante que surge o verdadeiro teste, o controle pessoal. Não se trata de ignorar a dor, de fingir que nada acontece, mas de segurar firme as rédeas da sua própria mente quando o caos tenta tomar conta. É aprender a respirar enquanto o vento leva tudo à sua volta. É manter-se íntegro quando cada pedaço do seu mundo parece querer se despedaçar. Controlar suas emoções não é ser insensível, é ser o farol que ilumina o mar revolto, mesmo quando a tempestade ameaça apagar a luz. É transformar a raiva em ação, a tristeza em reflexão, o medo em aprendizado. É perceber que, por mais que o mundo tente derrubar você, a fortaleza mais poderosa está dentro de si mesmo. A maioria das pessoas se deixa levar, afunda na correnteza do que não pode controlar, e depois se pergunta por que sente tanto peso nos ombros. Mas quem domina suas emoções, mesmo quando tudo desmorona, descobre que pode caminhar sobre escombros com passos firmes, que cada dor pode se tornar um degrau, cada fracasso uma lição que ninguém mais poderia ensinar. Então pergunte-se, você está deixando que os ventos externos controlem a sua mente? Ou está aprendendo a ser inabalável, como uma árvore que não se dobra diante da tempestade? Convidar a si mesmo a essa reflexão é o primeiro passo para descobrir que o verdadeiro poder não está nas circunstâncias, mas no domínio que você exerce sobre si mesmo. O mundo lá fora pode ruir, mas dentro de você, o império é inquebrável. Pilar de número 3. Adaptação estratégica. A vida é um tabuleiro em constante movimento. As peças não permanecem paradas, e quem insiste em jogar sempre da mesma forma acaba sendo engolido pelo jogo. A adaptação estratégica é a arte silenciosa de perceber quando é hora de avançar, quando é necessário recuar e, sobretudo, quando a única saída é mudar de direção. Avançar pode parecer o caminho natural. Afinal, fomos educados a acreditar que vencer é nunca parar. Mas há avanços que não são conquistas, e sim armadilhas disfarçadas. Quantas vezes você já correu atrás de algo que no fundo não fazia sentido? Avançou, gastou energia e ao final percebeu que não era vitória, mas apenas um beco sem saída. Recuar, por outro lado, não é derrota, é estratégia. Um exército que se retira não está fugindo, está preservando forças para lutar de novo, em condições melhores. Mas quantos de nós confundimos recuo com fracasso e por orgulho insistimos em batalhas que já estão perdidas? É como permanecer em uma casa em chamas apenas porque você ajudou a construir suas paredes. E há ainda a escolha mais dura: mudar completamente de direção. Esse é o ponto em que a vida exige coragem. Porque mudar não é apenas trocar de caminho, é admitir que o que parecia certo já não faz mais sentido. É como abandonar um barco que você mesmo construiu para mergulhar em um mar desconhecido. A maioria não muda, porque teme o desconhecido. Mas a verdade é que o desconhecido, muitas vezes, é o único lugar onde a vida renasce. Adaptação estratégica não é viver se dobrando ao vento como uma folha frágil. É ser como o rio, que nunca deixa de correr, mas muda seu curso sempre que encontra uma rocha intransponível. O rio não luta contra a pedra, ele a contorna e ainda assim chega ao mar. Quantas vezes você está lutando contra pedras que jamais se moverão? Quantas vezes insiste em se ferir quando poderia simplesmente contornar o obstáculo? Talvez o que você chame de persistência não passe de teimosia disfarçada. Este pilar nos ensina que a sabedoria não está em nunca desistir, mas em saber quando insistir, quando parar e quando recomeçar de outra forma. Porque só quem aprende a se adaptar sobrevive ao caos. A adaptação estratégica é o que separa os que sobrevivem dos que ficam para trás. No fundo, a vida não exige perfeição, ela exige flexibilidade. Afinal, até mesmo as árvores mais fortes só permanecem de pé porque sabem se curvar ao vento. Pilar de número 4. Propósito inabalável. O quarto pilar é o propósito inabalável. E propósito não é uma frase bonita de autoajuda. É fogo. É aquilo que permanece de pé mesmo quando tudo ao seu redor desmorona. O mundo lá fora é ruído. Opiniões, críticas, julgamentos, pressões invisíveis que tentam empurrar você para caminhos que não são seus. E é justamente nesse caos que muitos se perdem. Trocam sua essência por aplausos passageiros, vendem sua paz em troca de aprovação. Mas o propósito é diferente. Ele é como uma chama que não se apaga nem no vendaval mais violento. É bússola em meio ao deserto, é farol em plena tempestade.
Manter seus valores e objetivos firmes, enquanto tudo parece tentar arrancá-los de você, é um ato de coragem que poucos sustentam. O mundo vai testar você, vai rir das suas escolhas, vai tentar convencê-lo de que o fácil é melhor do que o certo, de que o rápido é melhor do que o verdadeiro. Mas só quem tem propósito inabalável atravessa esse campo minado sem perder a alma. Pergunte a si mesmo: o que você não está disposto a negociar? Quais são os valores que, mesmo que o mundo inteiro seja contra, você jamais abrirá mão? Porque são essas respostas que se tornam a muralha que protege sua essência. Sem propósito, você é como folha seca ao vento. Qualquer sopro leva, qualquer corrente arrasta. Mas com propósito, você se torna raiz, profunda, firme, capaz de resistir até às maiores tempestades. E aqui está a verdade que muitos não têm coragem de ouvir. Quem não define o seu próprio propósito acaba vivendo o propósito de outra pessoa. E nada é mais doloroso do que passar a vida construindo um castelo que nunca foi seu. Pare, respire fundo e sinta isso. O mundo pode estar desmoronando ao seu redor, mas dentro de você existe algo que ninguém pode tocar. Você realmente enxerga além das aparências, ou tem deixado o caos coletivo enganar seus olhos? Você controla suas emoções, ou se deixa levar pelo turbilhão que todos chamam de vida? Você sabe quando avançar, recuar ou mudar totalmente de direção, ou ainda se prende ao medo do desconhecido? E seu propósito, ele ainda queima dentro de você, mesmo quando tudo parece desabar? Se alguma dessas perguntas apertou seu peito, escreva nos comentários. Compartilhe com quem precisa ouvir isso agora. E se sentiu esse choque de realidade, deixa seu like, como um lembrete de que você não vai se perder. Porque a verdade é essa: sua consciência, seu controle, sua adaptação e seu propósito são só seus. E enquanto você se agarrar a eles, ninguém, nada, nunca poderá derrubar você.